Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Arinaldo Alves, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São João dos Patos, igreja liderada pelo nosso querido pastor Wilson Alves Ferreira de Paiva. Quero louvar a Deus pela nossa convenção ACADEMA, na pessoa do nosso presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, e saudar todos os pastores com a doce e gloriosa paz do Senhor. Minha gratidão também a todos os professores, alunos e superintendentes da nossa querida EBD, na pessoa do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã da nossa convenção. Queridos, amanhã nós iremos estudar a lição de número 8, 23 de agosto de 2026. O assunto da nossa lição é Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O textuário da nossa lição nos diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho, com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. A nossa reflexão de hoje tem como epígrafe o contentamento e o desprendimento em Deus, baseada em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 6 a 10. E eu quero ler esse texto sagrado. Versículo 6 diz assim: Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, o coração humano pode ser atingido por muitos males e, por isso, precisa ser cuidadosamente vigiado. E entre esses perigos está a ganância, um mal sutil e destrutivo, responsável por arruinar famílias, romper relacionamentos, comprometer vidas promissoras. Por essa razão, as Escrituras aqui nos alertam quanto às suas consequências e nos apresentam o contentamento e o desprendimento como antídotos eficazes contra esse veneno da alma. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos apresenta o caminho do contentamento. No versículo 6, o apóstolo Paulo declara: é grande ganho a piedade com contentamento. Mas o que significa contentamento? Contentamento é aprender a estar satisfeito em Deus, reconhecendo com gratidão aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Contentamento, vale a pena ressaltar também, que não significa parar de sonhar, deixar de trabalhar ou não buscar crescimento. Mas contentamento significa não permitir que aquilo que ainda não temos roube a nossa paz e a nossa gratidão pelo que Deus já nos deu. Porque quem não tem contentamento fica aflito pelaquilo que não tem e quer possuir, adquirir, e fica aflito ao ponto de perder a paz, a alegria por algo que não tem. Quem não tem contentamento é isso. Mas aqueles que têm contentamento são gratos a Deus por tudo que já tem, que Deus deu, que recebeu da parte do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo afirma no versículo 8. Olha o que disse Paulo: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Em outras palavras, precisamos aprender a agradecer pelo cuidado de Deus. Mas Paulo também nos lembra no versículo 7. Olha o que disse Paulo no versículo 7.
Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. E essa verdade nos conduz, irmãos, ao segundo ponto da nossa reflexão de hoje, que é o desprendimento. Desprendimento é compreender que as coisas materiais têm o seu valor, mas não podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração. É saber possuir as coisas sem ser possuído. Desprendimento é poder ter uma bênção nas mãos sem transformar essa bênção em um ídolo. Podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o nosso coração. Podemos ter bens, mas a nossa segurança não pode estar nos bens. Podemos conquistar, mas nunca podemos permitir que aquilo que conquistamos seja mais importante do que Deus, que nos concedeu a capacidade de conquistar. Por isso, o versículo 9 traz uma advertência muito séria. Paulo fala daqueles que desejam enriquecer e acabam caindo em tentações e laços. E no versículo 10, ele explica que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Perceba, a Bíblia não está dizendo que possuir recursos é pecado. O problema está em amar aquilo que possuímos mais do que amamos a Deus. Aí está o problema. Porque a ganância, ela nunca diz é suficiente. A ganância sempre diz só mais um pouco, quero mais algo, mais posição, mais recurso, mais dinheiro. Mas as pessoas, queridos irmãos e irmãs, que vivem o contentamento, conseguem olhar para a própria vida e dizer: Deus tem sido bom comigo. E o que vive o desprendimento consegue dizer: tudo que tenho pertence ao Senhor e não ocupará o lugar que pertence somente a Ele. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos guardar isto no coração. Contentamento é agradecer pelo que temos. Desprendimento é não sermos escravos do que não temos. O contentamento nos livra da murmuração. O contentamento nos faz agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. E o desprendimento nos livra da escravidão às coisas materiais. Faz com que nós coloquemos tudo o que temos à disposição do Senhor nosso Deus. E os dois nos ajudam a deixar Deus no centro da nossa vida, tanto o contentamento como o desprendimento. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, trabalhar, conquistar, prosperar, cuidar daquilo que Deus nos confiou, mas sem perder a gratidão e a simplicidade e a dependência do Senhor. Porque no final, a nossa verdadeira riqueza não está naquilo que acumulamos nesta terra, mas a nossa verdadeira riqueza é ter Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração contente, que diga obrigado pelo que recebeu e um coração desprendido que saiba entregar tudo novamente nas mãos do nosso Senhor Deus. E que possamos viver todos os dias com esta certeza: se eu tenho Deus, tenho o suficiente para continuar caminhando, e se Deus me confiar mais, continuarei sabendo que tudo pertence a Ele. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e que nós tenhamos desprendimento e contentamento. Bendito seja o nome santo do Senhor. E não se aflija pelaquilo que você não tem, mas seja grato pelaquilo que Deus já te deu, meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Amanhã, Escola Bíblica Dominical, você não pode perder. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento: Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.